Oi, gente, tudo bem? Esclerose múltipla. Hoje a gente vai discutir um caso de esclerose múltipla, mas a discussão vai ser um pouco diferente. Aqui, hoje, a gente não vai discutir critérios diagnósticos, né? A gente vai discutir a diferença de identificação das lesões relacionadas a esse substrato desmielinizante em relação à tomografia e à ressonância. A gente vai ver como a ressonância é muito melhor para identificar as lesões. Então, vamos lá. Você é uma paciente feminina de 22 anos. Primeira coisa que você sempre tem que considerar, né, para pesquisar, principalmente se está abrindo o quadro, sintomas dos mais variados possíveis, mais flutuantes, pacientes mais jovens, principalmente feminino, leve em consideração a possibilidade de um substrato desmielinizante, da esclerose múltipla. Então aqui a gente está numa tomografia de crânio sem contraste. E olha só, a gente vai fazer uma primeira passagem aqui, ó, para mostrar. Veja que esse estudo, se você olhar, tiver numa pilha sem diagnóstico, sem hipótese, sem preencher os sintomas, ele pode até passar como praticamente normal esse exame, né? E não está errado, porque se você não olhar com cuidado, você não vai ver grandes alterações mesmo. Mas o que chama atenção para a gente nesse caso, né? Veja que aqui, ó, os espaços licóricos estão preservados, né? Os sulcos estão preservados. Eventualmente, se é um paciente que tem uma carga lesional muito grande, já tem uma atrofia, você poderia ver essas proeminências dos espaços licóricos, mas aqui não está muito significativo. E aí você tem as placas, né, também. Agora, na tomografia, você pode ver essas placas como uma hipoatenuação na substância branca. E mesmo assim, ó, não é muito nítido, né? Se você não olhar com cuidado, você não vai identificar. Aqui, na verdade, ó, olhando, você tem uma pequena hipoatenuação justa cortical aqui, nessa porção. Tem alguma outra coisa pequenininha aqui. E repare que elas não têm efeito tumefativo, não tem edema, né? Não é uma lesão aguda, provavelmente, são só lesões sequelares. Então você não as identifica de forma tão fácil. Você tem essa daqui que é um pouco mais evidente aqui na substância branca peritrigonal à direita, e praticamente é isso, né? Você não vê grandes alterações, é um exame muito sutil. E mesmo assim, na tomografia, você vai falar, olha, parece ter, né? Tem tênues, pequenas hipoatenuações na substância branca, supratentorial, sem efeito tumefativo, né? E são inespecíficas, mas que dentro desse contexto, quando você tem a clínica, você pode considerar a possibilidade de um substrato desmielinizante, mas você não vai dar esse diagnóstico tomograficamente, você vai sugerir uma ressonância magnética. O que poderia nos ajudar nesse caso? É olhar no eixo sagital, porque se no eixo sagital a gente conseguir identificar essas lesões e elas terem uma orientação perpendicular à linha subependimária, é o que nos sugere o substrato desmielinizante. Então aqui ó, a gente está vendo o ventrículo lateral, a gente está num corte paramediano, né? Ó, você não vê o tronco encefálico aqui. Aqui ó, você até vê uma hipoatenuação mais com essa orientação. Então ficaria perpendicular ao corpo caloso essa orientação. Então aqui ó, seria uma lesão um pouco suspeita para a gente no substrato desmielinizante, mas de novo, é um estudo quase normal, né, inespecífico, assim, é muito difícil da gente avaliar. Aqui tem alguma outra coisinha, mas a nossa discussão olha como é difícil na tomografia. Agora a gente vai ver a ressonância numa sequência flare. A gente está nos cortes axiais. E memorize, né, tenha na memória a tomografia. Olha a diferença de um método para o outro. Aqui a gente está na alta convexidade, ó, já começa a aparecer uma lesão subcortical com alto sinal. E aí você vai correr, olha quantas lesões a gente tem nesse parênquima encefálico e a gente não conseguir identificar essas lesões na tomografia, né? Então você vê muito mais, a gente via uma ou outra aqui mais ou menos, né? Ou por aqui na região do hemisfério cerebral esquerdo, a gente via alguma outra por aqui, que é essa daqui um pouco mais evidente. Mas todas essas outras lesões aqui, ó,
São lesões com substrato desmielinizante e fica muito mais fácil, muito mais evidente de serem vistas aqui na ressonância em relação à tomografia. Olhando no eixo sagital, agora a gente vai ver um flare sagital. Olha como fica fácil também da gente ver, e é o que eu tinha comentado, né? A orientação perpendicular. Então aqui ó, a gente está na região do átrio do ventrículo lateral. Então aqui é a região peritrigonal, substância branca peritrigonal. Aqui você vê essa orientação perpendicular a essa linha ependimária, né? Porque a disseminação é perivenular dessas lesões. Então aqui ó, você consegue ver ó, essa, todas essas lesões têm uma disseminação, uma orientação perpendicular. Vem para cá, ó, aqui várias outras. Além disso, que é muito característico, ó, quando você chega aqui a gente está na linha mediana, né? Então você vê ó, todo o tronco encefálico. Aqui a gente está vendo o corpo caloso. Aqui a gente está vendo o septo pelúcido. As lesões aqui na interface caloso-septal, essas áreas com alto sinal também é sugestiva de substrato desmielinizante. Claro que para fazer o diagnóstico de verdade, você tem que ver temporalidade, ver se é supra, infratemporal, tem vários outros aspectos que a gente não está discutindo aqui. Mas nesse caso, essa paciente tinha diagnóstico de esclerose múltipla e aqui você está vendo as lesões com substrato desmielinizante compatível, é mais sequela, né? Não tem sinal de atividade da doença de base. Então aqui é só para mostrar a diferença do método para fazer o diagnóstico. Então é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes você faz uma tomografia, ela pode vir normal ou ter uma ou outra coisa muito sutil, inespecífica, e aí a ressonância vai te dar mais achados, mais informações. Então é importante, por isso que é importante a gente discutir que pacientes, principalmente jovens, mulheres, né, que é mais frequente nessa população, essa alteração com substrato desmielinizante, uma tomografia normal, praticamente normal, nem sempre vai afastar esse diagnóstico. Ela vai servir muito para diagnósticos diferenciais, fazer uma triagem, mas considere sempre nessa população, se você está suspeitando disso para seu paciente, fazer uma ressonância magnética que pode trazer mais informações, como nesse caso fica muito mais nítido da gente ver. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Depois a gente mostra com mais detalhes os critérios diagnósticos e outros achados relacionados à atividade ou não atividade da esclerose múltipla no futuro. Espero que tenha ficado claro. Se ficou com dúvida, deixa nos comentários aí. Lembra também, curte o vídeo, se inscreva no canal, seja membro, ative as notificações e apoie o IRADS para a gente divulgar cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muito obrigado, até uma próxima aula.